Mas glória a Deus, amém, queridos? Você que está aqui nesta noite, creia que o Espírito Santo trouxe você, trouxe todos nós para essa reunião, para esse culto. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui vazio, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio de esperança, cheio de graça de Deus, amém? Você vai sair daqui transformado. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 3. Salmos não tem capítulo, tá bom? Salmo não tem capítulo. Salmo número 3 diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, é um escudo para mim. A minha alma gloria e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Leia o verso 5, vamos lá? Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Vamos todos nós, o último. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. É muito bom estar aqui na tua casa, meu Senhor, porque nós somos abençoados por ti. Nós já recebemos esta bênção deste último versículo, Senhor. Obrigado. Ó Deus, agora fala conosco através do teu Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, conforme o Senhor queira, meu Pai querido. Fala conosco, meu Deus e meu Pai, nós esperamos de Ti algo especial para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Aê! Assim falam os assembleanos, sabia? Glória a Deus. Irmãos queridos, este texto da palavra de Deus, eu coloquei aqui um tema no meu pensamento, na minha mensagem: como vencer as adversidades, tá? É bem verdade aqui que Davi, ele estava com um adversário que ele não gostaria de ter esse adversário. O adversário maior dele era o seu próprio filho. Então ficou uma coisa bem estranha, bem difícil para Davi, mas Davi, ele aqui, como filho dele, se juntou com muitos outros homens, muita gente, para tomar o reino de Davi, para tomar o trono. E nós vemos aqui, irmãos, que Absalão, que era o filho dele, ele queria tomar o trono de qualquer jeito. E dentre tudo isso, Davi estava sofrendo ali uma opressão, uma coisa muito ruim, porque a Bíblia fala assim que ele saiu de Jerusalém, ele ia andando nas encostas das montanhas, e tinha um parente de Saul, que se chamava Simei. Este parente de Saul amaldiçoava Davi, atacava pedra, chamava ele de filho de Belial, amaldiçoava, fazia tudo que se podia. Alguém do lado de Davi falou assim: Davi, como é que você aguenta tudo isto? Você quer que a gente passe aqui na frente e passa a espada na cabeça desse camarada e acaba com tudo? Davi falou assim: não, não faça isso. Então, meus irmãos, conforme estava dizendo para vocês, Davi, ele estava passando assim um sufoco muito grande, mas ele não queria de modo algum guerrear contra o filho. Ele deixou Jerusalém e foi andando dessa forma que eu disse para vocês. Depois, se você quiser conferir o que eu estou dizendo para você, você lê 2 Samuel,
capítulo 15, 16, 17, você vê esta história, como que foi essa perseguição aí, tá? Esta guerra. Mas não foi guerra. Irmãos queridos, agora eu fiquei pensando, né? Como vencer as adversidades? Vamos pensar não somente a adversidade de inimigos, porque existem diversas adversidades na nossa vida. E nós sabemos que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Com Jesus nós vamos sair na frente. Porque quem guerreia as nossas batalhas chama-se Jeová Rafa, o Senhor que sara. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Amém? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Tá? Este é o que guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas. Tá? As nossas adversidades, nós podemos colocar diante dele. E ele começa o salmo, como é assim, vários salmos que ele começa com lamento. Ele fala numa reclamação, ele fala, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. E ainda tem mais, Senhor, eles dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Este não tem mais jeito. Este está vivendo agora um sufoco, para ele não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você está vivendo um sufoco, um mal-estar, uma depressão, alguém pode falar assim, olhar para você, esse não tem mais jeito. Mas Deus diz, eu dou jeito para ele. Eu tenho um jeito para ele, Deus tem um jeito para você, tem um jeito para mim. Amém, irmãos? Então, queridos, o primeiro tópico que eu pensei aqui, para mim vencer estas adversidades, é não perder o foco em Deus. Fala comigo, não perder o foco em Deus. Porque se eu perder o foco de Deus, eu posso, as adversidades podem vencer eu. Mas se eu firmar o meu foco em Deus, as coisas poderão ser diferentes. Deus pode abrir portas até no meio da tormenta. Até no meio de uma adversidade, Deus tem poder para transformar essa adversidade em bênção de Deus para a tua vida. Entendeu? Se você focar em Deus, pode crer uma coisa, que Deus cuidará de você. Amém? Então, queridos, aqui ele falou assim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Eu escrevi aqui, não importa o que dizem de nós, mas somente o que Deus diz. Deus tem o caminho para a nossa vitória. Amém? Dizem o que querem dizer, mas não importa o que Deus pensa de nós. O que Deus pensa de você. Porque o que Deus pensa de você, Ele age na proporção da tua fé. E quem é abençoado é você. Amém, querido? Então, amados, nós vemos aqui no versículo de número 3. Por favor, põe na tela para nós o versículo 3. Diz como? Muitos dizem da minha alma, não há o quê? Salvação para ele em Deus. Mas no versículo, o 3 que eu vou ler, desculpa, irmão, não estou enxergando direito aqui. O 3 diz, mas tu, Senhor, fala comigo, irmãos, mas tu, Senhor, levante a mão ao céu e fala, mas tu, Senhor. Glória a Deus, quando você fala, mas tu, Senhor, irmãos, você já está querendo dizer, olha o meu filho agora, Deus está falando assim, olha o meu filho agora está olhando para mim. Amém? Olha o que o salmista fala, mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Você sabe, irmãos, que o escudo é uma arma de defesa. E ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor é a minha defesa. Pode vir Absalão, meu filho, contra mim, pode vir esse monte de gente contra mim, mas o Senhor é a minha defesa. Pode falar o que quiserem de mim, mas o Senhor é a minha defesa. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Então, queridos, olha só,
Aí ele fala assim, ele exaltará a minha cabeça. Mas essa palavra escudo é tão importante, irmão, sabe por quê? Aqui Davi, ele falou, Senhor é o meu escudo. Para Abrão, Deus já chegou para ele falando assim, Abrão, eu sou o teu escudo. Olha, diferente, tá? Foi Deus que falou para Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou aquele que vai te dar uma recompensa. Irmãos, mesmo assim, Abrão, estamos falando agora de Abrão, tá certo? Depois a gente volta para Davi, tá? Para não confundir a cabeça, tá bom? Então, irmãos, mesmo assim, Abraão falou assim, mas Senhor, eu vou ser abençoado pelo Senhor, eu vou ser recompensado. Eu não tenho nenhum filho para poder continuar, herdar, Senhor. Como é que vai ser isto? E começou a reclamar com Deus, começou a indagar Deus, começou a conjecturar, começou a dizer isto para Deus. Deus falou assim, Abraão, vem aqui fora. E a Bíblia fala que levou para fora da tenda. Falou, Abraão, agora você olha para o céu. Ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, falou, conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Se você as pode contar. Ele começou a contar, falou, Senhor, não dá. Não dá, aqui está o Cruzeiro do Sul, 1, 2, 3, 4, 10, 20. Não dá para contar. Assim será a tua descendência. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Muitas vezes, irmãos, a nossa vida, Deus se apresenta para nós como um nosso escudo, Ele tem uma grande recompensa para nós, e muitas vezes ainda nós reclamamos de alguma situação, mas eu tenho uma boa informação para você. Deus é poderoso para reverter esta reclamação em bênção quando Ele te chamar para fora e fazer você olhar para o alto. Você pode glorificar a Deus, meu irmão? Deus, Ele tem socorro. Deus, Ele quer aumentar a tua fé. Quando você estiver lá embaixinho, Deus quer aumentar a tua fé. Então, Deus falou isso para Abraão, eu sou o teu escudo. Davi havia dito, Senhor, tu és o meu escudo. E Moisés também falou sobre o escudo. Veja lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo de número 29. O que diz lá? Vamos todos nós juntos? Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Moisés, ele abençoou todas as tribos de Israel antes de partir. Abençoou Zebulon, Levi, Issacar, todas as tribos. Quando ele chegou por último, ele citou o geral. Ele falou assim, quem és como tu, Israel? Bem-aventurado, ele falou assim, bem-aventurado és tu, Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? E o Senhor é escudo teu, é espada para você. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que Moisés não está aqui, mas a palavra de Deus está aqui dizendo para nós que nós somos bem-aventurados porque nós temos o escudo, nosso Deus é um escudo de proteção para a nossa vida. Você pode glorificar o Senhor, irmãos? Olha a bênção de ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Isso, pode dar uma salva de palmas forte ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus é fiel, você é um povo salvo. Você é bem-aventurado. Há uma proteção divina para você. Amém? Seja qual for o inimigo pode estar dizendo uma coisa, mas Deus tem outra coisa para você. Leia para você ver agora, irmãos, o cântico de Moisés, quando Moisés cantou lá no capítulo 15 de Êxodo, 15, 9 e 10.
Vamos ver o que o inimigo dizia. Vamos ler todo mundo junto? O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. E o próximo versículo: sopraste o teu vento. Espera um pouquinho, fala bem forte. Sopraste o teu vento. Vai de novo. Sopraste o teu vento. O mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Você pode glorificar o Senhor, irmão? O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, vou destruir, vou pegar minha espada, vou acabar com esse povo de Israel. Mas a Bíblia diz: ó Senhor, sopraste o teu vento. Assim como o Senhor soprou o vento para o mar se abrir e o povo atravessar em seco, e manteve o vento a noite inteira, e o povo atravessou em seco. E a palavra de Deus ainda diz, irmãos, que a luz, a coluna de fogo, ela brilhava durante a noite. Só que brilhava para o povo de Israel e era escuridão para o povo egípcio. E ainda tinha mais. O anjo do Senhor ia desparafusava o parafuso da roda dos carros de Faraó, dificultando o seu trajeto, né, pastor Emil? E aí, eles consertavam a roda, o anjo já estava desparafusando a outra, irmãos. E assim a Bíblia diz que a vitória foi grande, amém, irmãos? Porque o Senhor é um escudo, o Senhor é uma proteção, o Senhor é poderoso, ainda que o inimigo fale uma coisa, mas Deus tem a última palavra para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, irmão. Deus tem a última palavra para nós. O inimigo pode dizer uma coisa, ficar furioso, mas o nosso Deus tem a palavra de vida eterna para a nossa vida. Glória a Deus. Então, irmão, não podemos tirar o foco de Deus. Fala comigo. Focar em Deus. Fala assim: para mim vencer as adversidades, eu tenho que focar em Deus. Glória a Deus. É isso daí. Agora, o próximo tópico meu aqui, irmãos, é ter uma firme confiança em Deus. Tá bom? Olha o Salmo de número 5. O Salmo número 3, versículo de número 5. Versículo 4, desculpa. Com a minha voz, o que eu fiz? Clamei ao Senhor. E Ele o quê? Ouviu-me desde o seu santo monte. Você pode glorificar Deus? Irmãos, confiança em Deus é fazer um clamor a Deus, você sabia? Quando você clama a Deus, Deus responde. Eu me lembro, irmãos, eu já até contei uma vez esse testemunho, mas eu estava desempregado, assim, num sufoco muito grande, sabe? E meus filhos eram pequenos e não tinha quase coisa de comer mesmo, era uma coisa terrível, não era fácil não. A minha esposa trabalhava, mas não era suficiente. E eu, um dia pela manhã, dobrei o meu joelho e eu fiz um clamor a Deus. Eu clamei, pastor Hamilton. Chorei, derramei lágrimas. Eu lembro que eu fiquei ajoelhado na sala em torno de uns 40 minutos, 50 minutos. Levantei, isto era 9 horas, na hora que foram 9h40. Quando deu 10h30 da manhã, irmãos, naquela época era telefone, não tinha nem celular, o telefone tocou. Tocou e era uma empresa convidando eu para ir trabalhar. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, que resposta tão rápida. Glória a Deus. Foi assim, irmão, foi muito rápida. Aí eu saí dali, eu falei, não, eu vou assim, eu perguntou se eu posso ir lá fazer uma entrevista, se eu podia ir lá, já se desse fazer um teste e tal, e conversar lá. Eu falei, não, eu vou. Então ele falou, então vem aqui 1h da tarde, dá para vir? Eu falei, dá. Peguei o carro e fui lá. Irmãos, quando foi 3h da tarde, o rapaz até pediu já para mim fazer uns projetos lá para ele. Ah, não, já fica aí já no computador, já começa a fazer, tal. Eu falei, glória a Deus. De manhã desempregado, à tarde empregado.
Você pode glorificar Deus, irmão? Deus é poderoso para fazer isso. Milagre acontece também na nossa vida, irmão. Milagre acontece na nossa vida. Glória a Deus. Nessa noite não será diferente. Você vai levar o teu milagre, viu? Irmãos, e ele clamou. A Bíblia diz aqui o que o salmista falou assim: eu clamei ao Senhor. Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele é poderoso para tirar nós do charco de lodo, firmar os nossos pés sobre a rocha. Quando nós clamamos ao Senhor, a Bíblia fala assim que Moisés clamou ao Senhor e tocou na rocha e a rocha deu água. Aleluia! Até o cego de Jericó, a Bíblia fala que ele fez o quê? Clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele alcançou a sua vitória. Amém? Clame a mim e responder-te-ei, disse Jeremias. E anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Você ainda não sabe, mas ele já está anunciando uma coisa boa para você, uma coisa grande. Uma bênção grande para a tua vida, tá? Creia, clame, e Deus vai te responder em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí o versículo de número, quer ver, o 5, diz assim: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor o quê? Me sustentou. Oh, irmão, você sabia que cada manhã, cada dia, quando você deita, dorme, e depois se acorda, é um milagre de Deus, é as misericórdias de Deus sobre a tua vida, sabia? É a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E ele falou assim: eu deitei porque o Senhor me sustentou. Alguém poderia dizer assim para ele: Davi, você com toda essa adversidade, com toda essa tribulação, ainda você consegue dormir? Sim, eu consigo, porque há um sustento de Deus na minha vida. Glória a Deus. Então, ter uma firme confiança em Deus é necessário. E o versículo 6, ele fala como aí, irmãos? Olha, não terei o quê? Medo. Fala, não terei medo. Irmão, Deus quer ouvir isso de nós, sabia? Não terei medo. Amém? Sabe por quê? Diversas vezes a Bíblia fala assim, ó, não temas, não tenha medo, não é assim, pastor Edmar? Não tenhas medo. Diversas vezes a Bíblia fala isso para nós. Só que aqui o Davi que está falando: eu não terei medo. Não terei medo de quantos milhares? Ele falou assim: de 10 milhares de pessoas. Eu não terei medo. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, ter uma firme confiança em Deus é necessário. Amém? Agora, outra coisa agora que eu detalhei aqui também, é viver na dependência de Deus. Primeiro é focar em Deus, ter confiança em Deus, tá certo? E agora viver numa dependência de Deus. Olha o versículo de número 7. Ele fala assim: levanta-te, Senhor. Irmãos, quando ele fala assim, levanta-te, Senhor, ele está querendo dizer assim: ó Senhor, eu dependo de Ti. Ó Senhor, nós dependemos de Ti. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Quando Moisés, lá no deserto, eles tinham que deslocar de lugar para outro. A Bíblia diz que a coluna de nuvem durante o dia os guiava para o lugar onde eles deviam pousar. A coluna de fogo durante a noite. Mas quando eles saíam, a Bíblia fala que a arca do Senhor saía. E Moisés fazia um clamor, fazia uma oração: levanta-te, Senhor. Está lá em Números, capítulo de número 10, versículo 34. Olha lá, ó. Pois era que, partindo a arca, Moisés dizia o quê? Levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os aborrecedores. E o próximo versículo: e pousando a arca, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Oh, meus irmãos, você sabia que depender de Deus é a melhor coisa? Você pode ficar tranquilo, porque Deus vai te guiar
no lugar certo. Deus vai te levar no lugar certo. Você não vai errar o caminho. Você vai ter uma proteção de Deus. Durante a noite, a Bíblia diz que era uma coluna de fogo para os aquecer, porque era muito frio. Durante o dia, uma coluna de nuvem para fazer sombra para eles durante o frio. A Bíblia diz que Deus cuidou do seu povo 40 anos. Não faltou maná. Quando eles estavam com sede, a rocha dava água para eles. E assim por diante, Deus foi cuidando deles. Os sapatos deles não gastaram. Suas vestes não gastaram. Você pode glorificar Deus, irmão? Dependência de Deus. É interessante, irmãos, porque a Bíblia fala que o profeta Abacuque, ele falou assim, ele vendo também toda a destruição ali de Jerusalém, ele falou assim, olha, eu estou vendo que os campos estão tudo arrasados, está tudo difícil. Aí ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Aí ele levanta a mão para o céu, né, pastora Ângela, fala assim, ó, todavia, fala comigo, todavia, mais forte, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode glorificar Deus, dar uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Todavia. Glória a Deus. Outro detalhe muito importante da dependência de Deus, irmãos. O salmista disse no Salmo 27, 4 e 5, ele fala assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor. Não pedi 2, não pedi 3, não pedi 4, não pedi 10. Eu pedi uma coisa, eu pedi ao Senhor. Que eu possa o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a tua formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha só, porque, o próximo versículo, porque no dia da adversidade. Fala, no dia da adversidade, me esconderá, onde? No pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa, irmãos, aqui é o lugar da bênção de Deus, sabia? Aqui será chamado casa de oração, não é isso? Casa da bênção, amém, irmãos? IBC. Não podemos falar casa da bênção, porque existe uma igreja que chama casa da bênção. Aqui é a IBC. Mas, irmãos, é tão interessante, sabe? Porque eu até estava comentando com o pastor Marcelo, semana passada, uma pessoa me ligou, ficou 45 minutos falando comigo, e eu, nessa paciência, né, pastor Hamilton? Tem que ter paciência para ouvir, não tem? Pastor Hamilton que diga, né, pastor? Tem que ter paciência. Pastor Hamilton tem muita paciência, irmão. Mas essa pessoa tentando me convencer de que ela não precisa vir na casa de Deus. Não, porque a Bíblia fala que eu entro no meu aposento e lá eu oro, falo com o Pai que está em oculto e Ele me recompensará. E começou, só ouvindo. Falei, minha irmã, você está profundamente errada. Se você não ouvir eu agora falar, nós vamos encerrar a conversa aqui. Aí eu citei este versículo para ela. Falei assim, tudo bem, você tem que sim entrar no teu quarto, orar, buscar Deus, isso é necessidade. Só que muitas e muitas vezes a Bíblia valoriza nós a casa de Deus. A casa de oração. A reunião, eu falei para ela assim, a reunião onde você pode se tornar um membro da casa de Deus, ser participante da ceia, você compartilhar com os irmãos, você compartilhar com as irmãs do Geração Mulher, falei para ela, falei, olha irmã, você está totalmente equivocada.
Aí ela fala, pastor, então depois a gente se conversa de novo. Eu falei, então tá bom, vamos ver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então fala comigo. Para mim vencer as adversidades. Vamos nos colocar em pé, vamos lá? Para vencer as adversidades, eu tenho que não perder o foco em Deus. O que mais? Ter firme confiança em Deus e viver na dependência de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus, aleluia!